Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ver a igreja unida, ver a igreja ativa, participando da campanha de missões de uma forma tão dedicada. Nós vamos, neste momento, lermos a palavra de Deus, e desta feita no livro de Filipenses, carta de Paulo aos crentes de Filipos. Filipenses capítulo 4, nós vamos nos colocar de pé e vamos ler essa palavra do versículo 4 até o versículo 7, de forma alternada, conforme consta a leitura no nosso telão. Leitura alternada, eu estarei lendo os versos pares. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler novamente o verso 4, todos juntos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Podemos assentar. Nós vamos meditar nesta noite a respeito de um tema: como viver a vida que Deus quer. Vamos tentar fixar pelo menos o tema. Os homens vão falar bem alto, bem forte, como viver, e as mulheres vão falar a vida que Deus quer. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Como viver a vida que Deus quer. Amém? Agora nós vamos tentar inverter, né, Rubens? Vamos inverter para ver se melhora, né? Fica mais bonito ainda. Ficou bonito. Vai ficar mais bonito ainda, né? As mulheres vão começar, como viver? E os homens bem fortes, junto com os jovens, e o Rubens, que tem uma voz muito abençoada, vai dar uma fechada, né? A vida que Deus quer. Amém? 1, 2, 3 e... Como viver a vida que Deus quer. Essa é uma pergunta que com certeza muitos estão buscando respostas. Como é que eu posso viver a vida que Deus quer? A vida que Deus quer que eu viva. Como é que eu posso fazer isso? E a pessoa pode não ser membro de nenhuma igreja, mas às vezes ele está ansioso por encontrar essa resposta. Como é que eu posso fazer para viver a vida que Deus quer para mim? Talvez você esteja nesta noite aqui pensando buscar uma resposta para essa pergunta. Talvez você esteja em casa, talvez você esteja no presídio, quem sabe você esteja no hospital, assistindo essa palavra pelo smartphone, pelo computador, ou de alguma outra maneira qualquer. E você esteja indagando a mesma coisa. Como é que eu posso fazer para viver a vida que Deus quer? Por que que todos nós queremos ser felizes e nem sempre conseguimos? Por que que todos nós tentamos e às vezes as coisas fogem do nosso controle, fogem do nosso ideal? A gente pensa que faz tudo certinho e às vezes as coisas acabam dando errado. Porque nesta noite, neste momento, nós precisamos refletir. Afinal de contas, Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele idealizou um tipo de vida através do qual eu e você podemos ser mais que vencedores, podemos ser felizes. A despeito de lutas, a despeito de problemas, de preocupações, de perseguições, Deus tem uma palavra de vitória para mim e para você. O filósofo Jean-Paul Sartre, ele disse:
O homem nasce sem motivo, vive por fraqueza e morre por acaso. Esse filósofo, enquanto viveu, a sua vida era baseada num racionalismo puro. Ele não buscava alegria, ele buscava apenas encontrar nas pessoas as razões que justificasse a sua própria tristeza. E por isso ele escreveu esta palavra. Mas o texto desta noite, escrito pelo apóstolo Paulo, nos diz no versículo 4, Deus dizendo para a igreja de Filipe: regozijai-vos sempre. E ele repete uma vez mais: outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijar-se é buscar encontrar motivos de alegria em toda e qualquer situação. Não é simplesmente rir por rir. Não é simplesmente achar qualquer graça, dar gargalhada à toa. É você tentar ser capacitado por Deus para encontrar motivos para ser feliz, mesmo que as adversidades sejam grandes, mesmo que as lutas sejam grandes. A palavra de Deus diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, que nós podemos contextualizar chamando o espírito abatido de mau humor. Tem gente que pensa que espírito abatido é estar desanimado necessariamente. Espírito abatido também é definido como mau humor. Tem pessoas que são mal-humoradas. Tem pessoas que são mal resolvidas. Ou você nunca viu? E às vezes dentro das nossas igrejas. Eu conheci um diácono certa vez numa outra igreja, e ele nunca sorria de jeito nenhum. Um dia eu era bem jovem, eu caí assim, na tentação de perguntar por que ele não sorria. E eu era ainda adolescente, ele olhou para mim, já é falecido, e ele simplesmente falou para mim uma resposta que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Adilson, quando você nasceu, eu já estava na igreja há mais de 30 anos. Nunca achei na Bíblia um lugar que um versículo estivesse escrito assim, que estivesse escrito: Jesus sorriu. E como eu nunca vi que Jesus sorriu, muito pelo contrário, Jesus chorou, está escrito lá. E se Jesus nunca sorriu, eu também não vou rir para ninguém. Meus irmãos, são interpretações absurdas que a gente vê no nosso meio. São interpretações desse tipo. Um outro filósofo, ao contrário do que disse Epíteto, ele chegou a dizer: não são os seus problemas que o estão deixando mal-humorado, é a forma como você olha para eles. Epíteto era o contrário de Jean-Paul Sartre. Ele era o contrário, ele era otimista, ele via a vida com otimismo. E por isso ele entendia que não eram os problemas que iam decidir se nós devemos ou não devemos ser felizes. Mas o que ia decidir era a maneira como nós olhamos para eles. Nós não podemos lidar na vida com mau humor, porque senão certamente nós sofreremos as consequências. Uma pessoa mal-humorada, ela atrai doenças para si mesma. Uma pessoa mal-humorada, ela fecha portas que ela gostaria de manter abertas. Nós precisamos entender que a palavra de Deus através de Paulo nesta noite, para mim e para você, é uma palavra que nos capacita a viver a vida que Deus quer. Analisemos bem, quando Paulo escreve essa palavra, ele estava na prisão. E ele escreve a carta de Filipenses, ele simplesmente se limita a agradecer o esforço
dos irmãos da igreja de Filipe em levantarem uma oferta missionária para a vida dele. E ele, entre outras coisas, ele elogia os irmãos, ele elogia aquela igreja de Filipe, e ele simplesmente recomenda: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A pergunta é: você faria a mesma coisa se estivesse na cadeia? Apanhando? Meus irmãos, eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Com certeza, se fosse eu ia falar assim: não tem ninguém aí para contratar um advogado bom aí para vir me soltar dessa cadeia, não. Tem ninguém aí para lutar por mim, para dizer que eu sou inocente? Falem para o juiz que eu estou preso aqui, mas sou inocente. Alguém precisa impetrar um habeas corpus para me livrar daqui. Mas Paulo não pediu nada disso. Paulo não pediu advogado. Paulo não criticou a igreja por não ter arrumado advogado para ele. Paulo não criticou a igreja em outras áreas. Paulo, simplesmente usado por Deus, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E quais são as consequências de uma vida de pessoas mal-humoradas? Se não, vejamos, tem gente que projeta nos outros problemas que na verdade são delas mesmas. A psicologia chama isso de princípio da transferência. Eu começo a achar que todo mundo é fofoqueiro, mas na verdade fofoqueiro sou eu. Princípio da transferência. Eu começo a achar que ninguém vale nada. Às vezes quem não vale nada sou eu. Eu começo a achar que todo mundo não presta. As pessoas mal-humoradas, elas tendem a ter esta tendência, a enxergar nos outros os problemas que na verdade são delas mesmas. Pessoas mal-humoradas, elas não conseguem viver a vida que Deus quer, porque em função do mau humor, elas tendem a levar problema do trabalho para casa, levar problema de casa para a igreja e levar problema da igreja para os vizinhos, e assim vai. As pessoas não conseguem, o mau humor não deixa que elas vejam a vida com os olhos bons, e por isso elas não conseguem viver a vida que Deus quer. Mas nesta noite, nós precisamos entender que é possível viver a vida que Deus quer. Como é que eu faço para não ter mau humor? Como é que eu faço para viver a vida não do meu jeito, mas do jeito que Deus quer? Em primeiro lugar, valorize o descanso. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e, após criar tudo, o próprio Deus descansou. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas não conseguem entender o valor e a importância do descanso. Estamos com as nossas agendas cheias e a gente acha elegante. Você pode ir lá no tal lugar. Ih, nossa, minha agenda está tão cheia. Olha, eu não tenho tempo para nada. A gente acha elegante isso. As pessoas acham muito chique dizer que a agenda está lotada. Não tem tempo para descansar, não. Não, descansar? Eu conheço gente que diz que dorme 3, 4 horas por noite só e ainda fala com alegria. Oh, que eu durmo muito pouco. Eu não tenho tempo nem para dormir. Depois, vive uma vida infeliz. As doenças aparecem e não consegue viver uma vida com qualidade. Simplesmente porque esqueceu de valorizar o primeiro princípio que Deus está nos recomendando. Valorize o descanso. Aprenda a descansar a sua mente. Meus irmãos, tem gente hoje que está tão na contramão dessa história, que ele coloca um smartphone, coloca ouvindo uma música qualquer, um louvor, e coloca debaixo do travesseiro. E vai dormir ouvindo aquilo. E esquece de desligar. E aquilo fica a noite toda tocando.
emenda uma música na outra. E você acha que a sua mente consegue descansar desse jeito? Consegue não. Tem outras pessoas que não conseguem se desconectar. Ele fala assim, não, agora não vou fazer nada, vou descansar. Pega o smartphone, está descansando como? Não tá descansando a mente. Tem horas que a gente tem que aprender a desconectar. Tem hora que a gente tem que sair do ar mesmo. Faz bem para a vida, faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Se nós quisermos viver a vida que Deus quer, temos que aprender com o próprio Deus de que precisamos descansar. Em segundo lugar, se nós quisermos ter a vida que Deus quer, nós temos que aprender a nos libertar dos paradigmas. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo em que paradigmas foram criados e estão espalhados em nosso meio. Pessoas que leem a palavra de Deus e pregam de forma errada. E a gente acaba sendo ensinado de forma errada. E um dos paradigmas horríveis e tremendos que existem é de que as pessoas leem o livro de Gênesis e pensam e interpretam Deus chegando para Adão no paraíso, lá no Jardim do Éden, e dizendo para ele o seguinte: olha só, já que você e a Eva pecaram, a partir de agora, você vai ter que trabalhar e ganhar a vida com o suor do seu rosto. E de lá para cá, meus irmãos, as pessoas estão tendo uma ideia de que trabalho é castigo, de que trabalho é punição. Elas vão para o trabalho sofrendo, elas vão para o trabalho mal-humoradas, porque elas acham que trabalho é castigo. No entanto, não esquecem, elas não percebem que antes do pecado, Adão já trabalhava. Elas esquecem que no céu haverá trabalho. E elas esquecem que Jesus, quando veio aqui na terra, chegou a dizer: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então aprenda a ver o seu trabalho como bênção de Deus. Aprenda a fazer o teu trabalho com amor, com dedicação. Faça o melhor, não é castigo, é bênção de Deus. E se você quiser viver a vida que Deus quer, você precisa se libertar dos paradigmas. Ame o seu trabalho. Ame as pessoas que trabalham com você. Ame o seu ministério. Ame o talento que Deus colocou nas suas mãos. Eu estava hoje de manhã, eu estava conversando com o Michel. Estava dizendo para ele da minha alegria, da minha admiração de ver que Deus tem levantado pessoas ao longo da história, que eles conseguem tocar um teclado com a mão direita, com a mão esquerda e ainda conseguem fazer a segunda voz. Gente, é difícil. Se você pensa que é fácil, experimenta. O teclado está por aqui. Experimenta para ver. Experimenta. Tocar assim, ó, a mão direita é uma sequência melódica, a esquerda é outra sequência, totalmente diferente. E aí fica ao mesmo tempo fazendo as duas mãos diferentes e ainda experimente cantar uma voz que é diferente da do vocalista. Experimenta para ver. Meus irmãos, isso é dom de Deus. Isso é um trabalho que Deus dá para as pessoas. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Nós temos que entender que trabalho não é castigo. E em terceiro lugar, se nós quisermos viver a vida que Deus quer, nós temos que mudar as nossas atitudes. Mudar as nossas atitudes. Decidir, eu não serei mais mal-humorado. Meus irmãos, como tem gente assim lá no trabalho, tem em todo lugar, não tem? Chega assim e fala assim: gente, mas não fiz nada, eu não falei nada, que isso? E aí você não resiste, né? Vai lá e pergunta: fulano, você está chateado comigo? Não tem nada a ver contigo não. É que eu acordei com as cachorras. Acordei com as macacas.
Hoje eu não estou bom, não chega perto de mim, não. O que é isso? Gente, o que você está ganhando com isso? Como é que você quer ser feliz vivendo a vida desse jeito? Tem que aprender a ver o que a palavra de Deus está recomendando. Regozijai-vos. Procurar ter motivos de alegria. E como é que eu faço para mudar as minhas atitudes, as nossas atitudes? Aprenda a partir de hoje a dizer não para o mau humor em toda e qualquer situação. As pessoas não têm nada a ver com os seus problemas. E como é que eu vou fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos, em primeiro lugar, aprender a olhar para as pessoas com um olhar acompanhado de um sorriso. Tá difícil toda a vida, mas tu olha lá e experimenta amanhã no seu local de trabalho. Pega o trem da Central lotado de madrugada. Pensa que vai pegar um lugar, mas não tem. E tu vai em pé. Que coisa, hein? E você vai olhar para as pessoas. Oi. Quer ser feliz? Quer ter a vida que Deus quer? Esse é o segredo. Aprender a ter um olhar, não aquele olhar. Eu, hein? Tá me olhando por quê? Irmãos, as pessoas estão vivendo isso. Né? Você está quietinho no teu canto, tu olha assim para a pessoa, ele está quase cuspindo fogo. Está me olhando por quê? Eu não fiz nada. Então mostra o contrário. Mostra o contrário. Dê um sorriso. Está rindo por quê? Porque Jesus te ama, Jesus te ama. Eu também. Temos que aprender a ter atitudes diferentes, se nós quisermos viver a vida que Deus quer. Uma segunda atitude que vai nos capacitar a viver a vida que Deus quer é chegar a observar as pessoas ao nosso redor. Sempre haverá pessoas deprimidas. Sempre haverá ao nosso redor alguém abatido. Alguém com algum problema. E você não precisa ser psicólogo, especialista em nada. Você poderá mudar as suas atitudes. Melhorar a sua qualidade de vida vai significar você chegar perto dessa pessoa e apenas segurar no ombro. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos no mundo onde nós vivemos. Existem pessoas que há mais de 10 anos não ganham abraço de ninguém. Existem pessoas andando pela vida fora que há mais de 3 anos nunca sentiram um toque no ombro. E por isso estão infelizes lá. Mas se você quiser viver a vida que Deus quer, você precisa também entender e observar essas pessoas ao seu redor. Chegue lá, dê um aperto no ombro e olhe para ela com otimismo. Encontre algum motivo. Talvez ela esteja sem condições de ver a vida do jeito que precisa. E quem sabe você vai dar um aperto no ombro dela e vai dizer assim: estava calor aqui no Rio de Janeiro, hein? Até que deu uma refrescada boa, hein? Não é? Pronto, já é um olhar de otimismo. Segurou no ombro, falou isso? Ou então, quem sabe, estava chovendo muito e você dá uma apertada no ombro e vai dizer assim: o sol chegou, hein? Acabou aquele problema de temporal, graças a Deus, não é? E a pessoa vai descobrir, vai conseguir levantar a cabeça e vai descobrir que existem coisas boas acontecendo. Se nós quisermos viver a vida que Deus quer, nós precisamos valorizar as famílias. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas dentro das casas estão no smartphone e mandam um zap para a mãe assim: mãe, a senhora está na cozinha? Tem como trazer um copo de água para mim? Estamos vivendo nesse tempo. As pessoas se comunicam pelo zap dentro de casa.
É uma coisa absurda. A gente não consegue fazer culto doméstico porque o camarada está no Zap. Meus irmãos, precisamos valorizar a vida em família. Precisamos valorizar as amizades. Esses dias eu encontrei um amigo meu. Um amigo que eu tenho há mais de 30 anos. Como fiquei feliz de vê-lo. Que bom, irmão. Mas naquele momento eu fiquei pensando quantas pessoas hoje têm amigos de 30 anos. Com exceção dos jovens, não pode, porque eles nem 30 anos eles têm. Mas dos adultos, quantos têm amizade de 30 anos? São poucos. Eu não vou nem pedir aqui para alguém levantar a mão, porque é muito pouco. As pessoas têm dificuldade em manter amizades por longo tempo. A gente é amigo enquanto a coisa dá certo. A gente é amigo enquanto você fala o que eu gosto. Nós temos dificuldade de manter amizades. E depois a gente não sabe por que não está vivendo a vida que Deus quer. Mas Deus está querendo dizer, regozijai-vos no Senhor. Precisamos, irmãos, mudar as nossas atitudes, valorizando a moral e a ética. Irmãos, é um falando mal do outro, o outro falando mal do um. É o tempo todo assim. A gente chega e fala assim, fulano, imagina, nem te conta. Não diz que foi eu que falei, não. E a partir dali, irmão, daqui a pouco o infeliz, que acabou de falar mal daquele para você, está lá com aquele falando mal de você para ele. Irmão, pessoas que não conseguem entender o que é moral, o que é ética. Não sabe. Não tem ética na família, não tem ética no trabalho, não tem ética na igreja, não tem ética em lugar nenhum. Precisamos, meus irmãos, mudar as nossas atitudes, separando um tempo para ajudar as pessoas. Uma das formas melhores de se fazer isso é praticar o trabalho voluntário. É um trabalho onde você vai prestar ajuda a alguém sem retorno financeiro. E você vai ter que se programar e separar na sua agenda um tempo para fazer isso. Meus irmãos, tem pessoas que se dedicam no trabalho voluntário para levar uma palavra amiga, uma palavra de esperança para quem está internado nos hospitais. Isso é viver a vida que Deus quer. Pessoas estão internadas nos asilos, abandonados até pelos filhos. Outros são refugiados que estão vindo para o nosso país, que perderam pai, perderam mãe, perderam tudo, estão aqui sem nenhuma expectativa de futuro, mas estão tentando. E nós precisamos, meus irmãos, se nós quisermos viver a vida que Deus quer, nós precisamos atentar para esses detalhes. E daqui para frente, dedicar um tempo da nossa vida a ajudar as pessoas. Ajude. Ofereça o seu tempo. Olhe nos olhos. Escute as pessoas. Escute na perspectiva delas e não sua. E às vezes, meus irmãos, nós temos muitas dificuldades. Porque a pessoa está falando e pensa que a gente está ouvindo, mas não está não. A maioria de nós não está ouvindo nada. A gente já está pensando assim, um camarada está lá falando, né? Aí você fala assim, quando ele acabar de falar, eu vou dizer isso. Ele vai me ouvir, vai me ouvir. Quando ele acabar, tomara que ele acabe logo, porque quando ele acabar, o pensamento está acelerado, irmão. Tudo que ele está dizendo não vale nada. Está entrando aqui, saindo do outro lado, e eu não estou nem aí. Mas quando ele acaba de falar, agora é minha vez. Não é esse o tipo de vida que Deus quer para mim, para você, nem para ninguém. Deus quer que a gente separe tempo para ouvir as pessoas. Separe tempo para escutar os problemas das pessoas. No meu caso é complicado, mas eu pratico isso. É muito complicado. Imagina eu lá no escritório terminando uma defesa processual de um cliente. Aí o camarada entra lá,
Pastor, eu estava passando aqui em frente ao seu escritório, resolvi entrar. Estou com a saudade do senhor. Resolvi botar o nosso papo em dia. E eu, eu estava à toa passando aqui, né? Que legal. Só que eu não estava à toa na sala, esse é o problema. Não é verdade? Tem coisas, né, que complicam. Mas eu tenho pedido misericórdia a Deus. Porque Deus sempre tem falado ao meu coração. Não foi Ele que subiu. Foi o meu espírito que o impulsionou a chegar até aí. Para que você fosse usado por mim. Para levar a ele ou a ela uma palavra de esperança. Meus irmãos, é tão fácil a gente falar da campanha de missões. É tão fácil a gente falar que a nossa missão é levar esperança. Mas desde que levar esperança seja o outro levando. Se for o outro, tudo bem. Menos eu, claro. Mas, meus irmãos, Deus quer uma vida abençoada para mim e para você. Deus quer. É por isso que Ele está dizendo, regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. A alegria do Senhor a nossa força é. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As pessoas podem te perseguir, mas todas elas vão cair em nome de Jesus. Porque o Deus que te sustenta, é Ele que é a razão da sua vitória. Você não tem motivos para estar abatido. Você não tem motivos para estar deprimido. Você não tem motivos para perder a esperança, porque Deus está com você. Que essa palavra fique no meu e no seu coração. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, onde o Espírito Santo te faça lembrar desta palavra todo dia. E te capacite a colocar em prática o valor dessa palavra. Porque você fazendo isso, você viverá a vida que Deus quer. Que Deus nos abençoe. Amém?